Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Rafael Odilon, para quem ainda não me conhece, eu sou advogado e hoje estou aqui para falar sobre a continuidade da existência. Antes de começar, eu quero agradecer a todos os presentes que estão de olhos, corações abertos, a fim de emanar boas energias. Quero agradecer também àqueles que não estão presentes fisicamente, mas estão acompanhando pelas redes sociais e também emanando boas energias. Quero agradecer à espiritualidade amiga que nos ampara desde sempre. Jesus Cristo, Deus, Maria, Mãe de Jesus, os anjos guardiões que a todo momento nos amparam. E agradecer também aos organizadores da casa que tocam esse projeto com amor, com carinho e que me dão mais uma vez a oportunidade de estar aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e falando um pouco sobre o que a gente aprende aqui. Antes de começar a palestra, a gente estava conversando aqui, eu até falei que é o momento em que eu me sinto mais produtivo. É a hora que eu acho que eu faço o melhor de mim. Então quero agradecer a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a continuidade da existência. Para falar sobre o assunto, eu trouxe um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nos guia, que é o nosso manual de instrução para a evolução pessoal e social. Então vamos lá? A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Com base no início desse texto, nós chegamos à conclusão de que a felicidade não é desse mundo. É o título do texto. Pode parecer um pouco contraditório, porque nós vivemos sim alguns momentos de felicidade. Nós vivemos momentos de alegria, momento de glória, de vitória, de euforia. Mas nós também vivemos momentos de tristeza, de angústia, de decepções. Então, a felicidade que não é desse mundo é a felicidade plena, a felicidade incondicional. A felicidade plena não é deste mundo. Nem mesmo aqueles que detêm a juventude florida, nem mesmo aqueles que detêm riquezas materiais, nem mesmo aqueles que ocupam cargos relevantes de status social, detêm a felicidade de forma plena. E às vezes nós invejamos essas pessoas que parecem ter uma vida perfeita, mas eles também não têm. Nem mesmo aqueles que detêm todas essas qualidades simultaneamente detêm a felicidade de forma plena. Porque nós estamos vivendo em um mundo material, um mundo de provas e expiações. E nós estamos aqui exatamente para isso, para conviver com a materialidade, mas para nos mostrarmos superiores à materialidade. Nós somos espíritos de luz e nós vamos conviver com a materialidade, mas nós somos maiores do que essa materialidade. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, a terra é a única morada do homem,
e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograr alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Então aqui ele reafirma que a felicidade plena não existe, pelo menos até nesse mundo atual que nós vivemos. Porém, nós, espíritos mimados e infantis que somos, nós buscamos a todo momento essa felicidade plena, às vezes sem nem saber o que é. Até porque nós buscamos, na maioria das vezes, na materialidade, que é o que esse mundo tem a nos oferecer, porque o mundo é material. Então, ele nos oferece a materialidade. E às vezes nós entendemos que a felicidade está na materialidade. E às vezes, até certo ponto, nós encontramos a felicidade na materialidade. Por um dia, uma semana, um mês ou um ano. Mas nós nunca vamos encontrar a felicidade plena na materialidade. E é preciso tomar cuidado, porque as consequências de prospectar na materialidade a nossa felicidade podem ser negativas, porque nós vamos atrair sentimentos negativos. Nós vamos atrair inveja e decepções, principalmente quando nos comparamos com o outro. Porque no momento que a gente se compara com o outro, nós nos frustramos. E hoje nós vivemos um mundo de ilusões, principalmente com o advento das redes sociais. Porque lá só existem vidas perfeitas. E nós achamos que nós temos que ser perfeitos. Porém, não se frustrem porque, assim como a minha vida não é feliz plenamente, a de ninguém é. Às vezes parece, mas a de ninguém é. E aqui ele também faz um adendo à questão do homem ajuizado. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Ou seja, a felicidade não é plena nesse mundo. Mas também não há homem ajuizado nesse mundo. Não há conhecimento pleno nesse mundo. Isso abre uma brecha para um cuidado que a gente tem que tomar. Cuidado com o que você ouve, com quem você segue. Porque às vezes pode ser um falso profeta te orientando para satisfazer a própria materialidade. Ou às vezes alguém de boa fé que está falando algo que para ele serviu, para ela serviu. Mas que esse algo não se aplica à sua felicidade. Então, filtrar aquilo que é interessante ou que não é interessante, de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa experiência, para aquilo que é interessante para nós. Consequentemente, se a estadia terrena é destinada às provações e à expiação, é de se admitir que noutros lugares existam estadias mais favorecidas, onde o espírito do homem, embora aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou, no vosso turbilhão, esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente.
os progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, diante desse trecho, nós percebemos que o mundo está em constante evolução. E o ser humano está também em constante evolução. Basta a gente olhar para trás. Como era a vida há 50, há 100, há 200, 300, 500 anos. O que nós fazíamos aqui enquanto estávamos. Acredito que hoje nós evoluímos. E assim como nós evoluímos até aqui, nós vamos evoluir daqui para frente. Os nossos hábitos vão mudar. A nossa espiritualidade vai mudar. A luz que habita dentro de nós vai mudar. Cada dia que passa, nós estamos em constante evolução. Então não entendam que aqui é uma prisão eterna. Aqui é um lugar passageiro de evolução, rumo à evolução. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Devei todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos à obra, portanto, meus queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Ou seja, aqui ele fecha o texto com um manual de instruções. Que não é fácil. Aqui é que o bicho pega. A princípio ele nos fala que nós temos que espiritualizar a nós mesmos. Mudar a nós mesmos. Evoluir a nós mesmos. Através do quê? Através do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou da Bíblia, ou qualquer manual, digamos assim, do bem. A partir disso, nós também temos que espalhar esse manual, o Evangelho segundo o Espiritismo, a todos à nossa volta. Mas essas duas coisas andam juntas. Porque eu preciso me evoluir. Para eu me evoluir, eu preciso do Evangelho. E para explorar o Evangelho, para explicitar o Evangelho, eu tenho que ter evoluído para ter credibilidade para falar sobre o que eu estou vivendo. Eu tenho que viver nos ditames do Evangelho. E o mais difícil que ele nos chama agora é para a tarefa coletiva. Não adianta mudar a mim mesmo. É preciso aplicar isso aqui à sociedade, a todos. A evolução ela não é individual, a evolução é coletiva. Então eu tenho obrigação de evoluir aquele que está do meu lado. Evoluindo a mim mesmo, porque serei exemplo, mostrando para ele o Evangelho e juntos aplicando ele na nossa vivência prática. Então esse texto, ele nos trouxe a ideia de que a felicidade nesse mundo não é plena. E ele diz que ela não é plena a ninguém. Ninguém é feliz plenamente nesse mundo. Nem mesmo aqueles mais invejados, digamos assim, pelas outras pessoas. Aqueles que parecem ter uma vida perfeita. Aquele que tem fortuna, a fortuna dele acaba. E ainda que não acabe em vida, ele não vai levar nada daqui. Aquele que detém a juventude momentânea, saiba que o tempo passa. E o tempo passa muito rápido. Muito mais rápido do que a gente imagina. A gente pisca, foram 10 anos. E aquele que ocupa um cargo de status social, trazendo para a minha área, um presidente da República, um ministro, né, um médico, alguma coisa nesse sentido, o que é importante para a sociedade material é o cargo e não a pessoa. Daqui a 10 anos, 20 anos, talvez ele vai ser lembrado uma vez por ano. Mas o que é realmente importante é o cargo em si.
É claro que quando a gente tem a oportunidade de usar todos esses fatores a nosso favor, ao bem pessoal e ao bem social, que maravilha. Imagina, se eu for um presidente da República, o tanto de pessoas que eu posso ajudar. Se eu for um ministro, um juiz, o tanto de pessoas que eu posso ajudar. Porém, não posso me envaidecer com isso, nem com o dinheiro, nem com a juventude que eu detenho. Não é o Deus da materialidade, não é o Deus ao qual eu sirvo. Eu sirvo ao Deus das coisas que sobraram, quando a gente tira tudo isso daqui. O que sobrou? O bem que eu fiz, o irmão que eu ajudei, a corrente positiva de pessoas que eu pude trazer para o meu lado, a minha energia que nunca mente. É isso que eu vou levar dessa passagem. Porque a existência é contínua, nós estamos falando da continuidade da existência. E isso aqui é só um momento que nós precisamos passar. É o que nós precisamos conviver com a materialidade para que ela não nos domine, mas que nós saibamos conviver e fazer bom uso dela. E ele traz aqui a questão da evolução. Ao passo que a evolução é perceptível a nossos olhos, principalmente quando a gente pensa na tecnologia, porque há 30 anos eu estava nascendo, não tinha, se você conversasse com alguém e falasse, eu consigo conversar com alguém, tem um telefone aqui perto, não. Mas eu consigo conversar com alguém através da tela de um telefone, essa pessoa está do outro lado do mundo, e eu consigo conversar com ela em tempo real. Se você voltar no tempo com essa informação para alguém que está vivendo há 30, 40 anos, a pessoa fala, você está louco. Você está absolutamente louco, isso não existe. E hoje isso é uma coisa absolutamente comum para nós. Então nós estamos evoluindo por um lado, mas ao passo que a evolução nos traz coisas boas, ela também traz coisas negativas. Ela também traz algumas coisas que nós precisamos aprender a conviver. Do mesmo jeito que nós falávamos de tecnologia há 30 anos, era raríssimo um caso de suicídio. Não se ouvia falar em suicídio. Mas hoje eu vou tocar nesse assunto, que é um assunto muito delicado, mas eu vou tocar porque é a base das palestras, né, do Setembro Amarelo, que é até a campanha de prevenção ao suicídio. Há 30 anos não se ouvia falar sobre isso, era raríssimo. Hoje em dia, a gente vê do nosso lado acontecendo, a gente vê volta e meia em noticiários isso acontecendo, e não é só aqui não, em todo lugar. Então é mais uma coisa que veio que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E quando eu falo das redes sociais, por exemplo, eu acho que tem uma conexão muito grande desse mundo de ilusões com os suicídios, ou então com a negatividade que nós estamos vivendo, com as frustrações. Esse mundo de ilusões, ele nos traz frustrações. E aqui está dizendo que nós temos um compromisso com a próxima geração. Então é nosso dever agir ativamente para propagar o Evangelho segundo o Espiritismo e para evitar isso aqui. Como que nós vamos fazer isso? É demonstrar que a felicidade plena não existe nesse mundo e não existe também nas redes sociais. Então você não pode acreditar em tudo que você está vendo ali, assim como as outras pessoas não podem acreditar em tudo que você está mostrando. Você só mostra a parte boa, só mostra a parte conveniente. E vamos trair desse texto aqui, ninguém é feliz plenamente, nem aqueles que parecem, aqueles que têm dinheiro, que ocupam um estado social, aqueles que são jovens ou aqueles que detêm essas 3 qualidades simultâneas. Eles não são felizes plenamente. Então não tragam a vocês energias negativas em razão dessas frustrações. Não invejem ao próximo. E vamos trabalhar. Porque é isso que o Evangelho fala que é a nossa obrigação.
cada um fazer a sua parte. Ele está nos chamando para mostrar a todos o que nós estamos aprendendo aqui, para frustrar as próximas gerações, porque isso aqui é uma frustração prévia. Você tem que frustrar as próximas gerações. Você tem que falar não. É o não que você ouve que te torna especial, não o sim que você fala. E às vezes é por isso que nós estamos vendo esse mundo hoje falando em coisas como o suicídio. Na primeira oportunidade, na primeira adversidade, no primeiro obstáculo que a pessoa tem, a pessoa não consegue suportar aquilo. E na maioria das vezes é um jovem. É um jovem que não sabe lidar com nenhum tipo de experiência negativa. E acaba fazendo isso. Nós temos que mostrar para ele que ele não consegue ser feliz o tempo todo. Nós não conseguimos. E ele também não consegue. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. Espalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, mudar a nós mesmos, mostrar que não existe nada perfeito e que a vida é contínua. Que suicidar também não resolve nada. É somente um apego à materialidade. O que é de verdade não é material. O que é de verdade é o que nós vamos levar daqui depois que aqui acabar. A vida é eterna. E aqui nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar juntos? É esse o convite do Evangelho. Muito obrigado a todos. Eu sempre faço essa piada e não vai ser hoje que eu